após as declarações de Donald Trump reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, foi como se acendesse o pavio de uma bomba para uma guerra em Jerusalém. Não só em Jerusalém, mas como nas profecias, no mundo. Vamos ao vídeo. Deixa eu falar agora das notícias internacionais, uma específica que tem repercussão global. Manifestantes entraram em choque com soldados israelenses na Cisjordânia, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos ter anunciado o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. O Conselho de Segurança da ONU se reúne amanhã para analisar essa questão. Vamos então chamar a nossa correspondente em Tel Aviv, a Daniela Kresh. Daniela, boa tarde para você já em Tel Aviv. Conta pra gente, essa decisão de Donald Trump provocou revolta no Oriente Médio e pode colocar Israel e Estados Unidos bem na mira dos radicais. É essa a avaliação que está sendo feita? Oi, Elô, bom dia para a Aline também. Olha, realmente já há confrontos entre tropas israelenses e manifestantes palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental por causa do anúncio de ontem dos Estados Unidos de que vão reconheceram Jerusalém como capital de Israel e vão transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Os soldados têm lançado gás lacrimogêneo, têm usado balas de borracha contra os manifestantes que estão jogando pedras, jogando coquetéis molotov contra as forças de segurança. Os confrontos fazem parte das instruções que líderes palestinos estão passando a seus seguidores, ou pelo menos inspirando manifestantes para que entrem em confronto com os israelenses. O líder do grupo islâmico Hamas, Ismail Haniyeh, afirmou que está passando instruções para os membros do Hamas, para que estejam prontos para confrontar o que ele chamou de perigo estratégico que ameaça Jerusalém e a Palestina. Ele apelou para que haja uma terceira intifada, aquela revolta popular contra Israel, já houve duas, né? Ele apelou por uma terceira e disse que que toda Jerusalém é árabe e muçulmana e deve ser a capital da Palestina. Os maiores confrontos estão sendo esperados, na verdade, mais para amanhã, mas realmente já está começando a esquentar logo agora. Mas hoje o Ministério da Educação está começando a esquentar agora porque o Ministério da Educação palestino declarou folga nas escolas e universidades e orientou seus estudantes a que façam protestos. As Forças Armadas de Israel deslocaram mais tropas para reforçar alguns pontos da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental que acham onde podem haver mais confrontos e agora, esses confrontos podem sair desse círculo aqui, Israel-Palestina. No Iraque, por exemplo, o governo do país pediu aos americanos para voltar atrás, que voltassem atrás em sua decisão. O mais preocupante é o grupo iraquiano apoiado pelo Irã, o Hezbollah, na Juba, que afirmou que a decisão americana transforma os americanos em alvo legítimo para ataques no Iraque. Em Jerusalém, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou hoje numa convenção e disse que que há outros países que vão seguir os Estados Unidos na transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Agora, ele não disse ainda que países seriam esses, apesar de ter dito que já foram iniciados alguns contatos. Elô e Aline. Para deixar tudo ainda mais delicado, né, Daniela? A repercussão negativa no mundo todo desde ontem, especialmente entre vários países do Oriente Médio. E hoje ainda, líderes do mundo árabe continuam manifestando indignação contra o presidente dos Estados Unidos. Pois é, Aline, a rejeição é geral por todo o mundo árabe muçulmano. O presidente turco Tayyip Erdogan, que está fazendo uma viagem à Grécia, né? Antes de partir, ele disse que a decisão de Trump vai colocar a região numa espécie de círculo de fogo. No Líbano, o líder da guerrilha Hezbollah, Hassan Nasrallah, deve fazer um discurso daqui a pouquinho, que a gente vai acompanhar, né? E o jornal do Hezbollah, o Al-Akhbar, disse estampou na primeira página a frase "Morte à América". E o bloco do Hezbollah no parlamento disse que a decisão americana terá repercussões catastróficas. Portanto, existe realmente uma retórica aí bastante afiada e com bastante clamor nesse momento por causa dessa decisão de Trump de ontem de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. De Hebron a Ramala,
palestinos foram às ruas mostrar indignação contra o movimento unilateral dos Estados Unidos ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel, a cidade que, de acordo com a ONU, deveria ser dividida entre os dois povos. Em Gaza, os extremistas do Hamas convocaram os palestinos a uma nova revolta violenta, querendo começar o que chamaram de Terceira Intifada. Na Cisjordânia, o mais moderado Mahmoud Abbas disse que a atitude de Trump é uma destruição deliberada de todos os esforços de paz e que os Estados Unidos estão recompensando Israel por descumprir acordos internacionais, incentivando a política de ocupação, assentamento, apartheid e limpeza étnica. De acordo com a ONU, a parte ocidental de Jerusalém seria de Israel e a parte oriental da Palestina. Mas as forças armadas israelenses ocupam a cidade inteira, impondo a lei de Israel aos palestinos de Jerusalém. Israel foi pouco a pouco criando bairros judeus em áreas que deveriam ser palestinas. E a parte oriental da cidade é hoje uma enorme colcha de retalhos. Teoricamente, as palavras de Trump não teriam nenhuma consequência imediata. Desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Jerusalém já é de fato a capital de Israel. Os americanos já têm um enorme consulado na cidade e a embaixada ainda vai demorar meses ou anos para se mudar de Tel Aviv. Mas a declaração do presidente americano, a primeira de um chefe de Estado reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, significa que os palestinos dificilmente terão sua própria capital e poderão ser obrigados a aceitar serem minoria num país alheio, abandonando de vez a ideia de 2 povos e 2 estados, num cenário em que ninguém se submeteria às ordens dos vizinhos. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, disse que está negociando com outros países para que também reconheçam Jerusalém como capital de Israel. Mas uma grande parte do mundo já se manifestou contra. A União Europeia, em bloco, condenou a decisão. A primeira-ministra Angela Merkel resumiu o sentimento europeu. Não apoia a posição de Trump, pois o status de Jerusalém deve ser resolvido numa solução maior, envolvendo 2 estados. A China defendeu o direito dos palestinos à parte oriental de Jerusalém, respeitando as fronteiras que havia antes de 1967. Os países muçulmanos se uniram, dos Emirados à Malásia, da Jordânia à Turquia, até mesmo inimigos como Irã e Arábia Saudita ficaram todos do mesmo lado, exigindo que os Estados Unidos voltem atrás na decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A questão palestina parecia esquecida do mundo desde que a guerra da Síria causou problemas muito maiores no Oriente Médio, mas agora ressurge com força. O famoso processo de paz entre israelenses e palestinos, que teve seu auge quase 2 décadas atrás com o Acordo de Oslo, tinha sido deixado de lado pelos Estados Unidos depois do fracasso de Barack Obama e de seu enviado John Kerry. Como disse um analista político israelense, Donald Trump não matou o processo de paz, apenas confirmou sua morte.